Então, boa tarde, Daiane. Então, eu vou aqui fazer só a apresentação da nossa live. Começar por dizer que eu sou Inês Santos e que este é o meu canal, Pimentanamente. Falamos de coaching, de propósito de vida, de liderança pessoal e de enriquecimento da mente. E hoje, em particular, falamos de amor. Um tema que é maravilhoso, porque somos todos seres em relação uns com os outros. E tenho aqui o prazer de ter a Daiane, a querida Daiane, Cristina, comigo. Muito obrigada por estar cá hoje. Imagina, um prazer enorme aqui. Que bom, que bom. A Daiane é coach, mentora, analista do perfil comportamental e empresária. Um percurso enorme, enorme, tanta coisa para falar, tanta coisa, tanta experiência boa para partilhar aqui conosco. Daiane, eu ia começar por perguntar um bocadinho aqui da história da Daiane, perceber um bocadinho o percurso e especificamente porque é que decidiu e como é que decidiu trabalhar com casais. Nossa, como eu comecei a trabalhar com casais. Costumo dizer que Deus trilhou o caminho que ele saberia que eu cairia. Porque se ele fosse falar um dia que eu trabalharia com casais, eu ia falar, acho que não, acho que isso não é para mim, não acreditava muito. Mas tudo iniciou, eu era coordenadora na época, eu era coordenadora de uma parte do encontro de casais com Cristo, lá na minha paróquia, na minha igreja, e uma pessoa do qual era do meu grupo me ligou dizendo que não participaria mais, porque eles estavam se separando. E sem nem pensar, né? Sem nenhuma. A planejadora sumiu de cena ali, e aí eu peguei e fui até a casa dela, perguntei se eu podia ajudar. Chegando lá, eles já estavam. Não tinha mais as roupas no guarda-roupa, ela estava muito chorosa, muito, muito triste. E vinha muito forte. Eu já era formada em coaching, mas eu nunca pensei em trabalhar. Eu não fiz a formação para trabalhar na área. Eu fiz para me desenvolver como pessoa, principalmente como mãe. E naquela situação, tinha pouco tempo que eu tinha feito a formação, veio um sentimento, uma vozinha, né? Uma vozinha falando assim: você tem um conhecimento, você pode ajudar de uma forma diferente. Pega o conhecimento que você tem e ajuda de uma forma diferente. E foi onde eu propus para esse casal, para esses meus amigos, posso ajudar, eu tenho uma formação na área, de repente, pode ser que eu te ajude. Claro. Não era intenção, não foi intencional, não cobrei nada, muito pelo contrário, foi uma força que me impulsionou, né, nisso. Hoje eu entendo, lá na época eu não entendia muito bem. E aí eles aceitaram a ajuda, minha contribuição. Fiz uma sessão, fiz a segunda, fiz a terceira. Na terceira, eles já estavam perguntando para mim o que eu estava fazendo com o outro, porque eu faço individual com o casal, né? A mulher perguntava assim para mim: o que você fez? O que você falou para ele fazer? Nada. E ele me perguntava a mesma coisa: minha querida, não sei o que você disse para ela, não sei o que você pediu para ela fazer, mas está funcionando, está diferente. Já notavam a diferença ao fim dessas sessões. Sim, na terceira sessão já deu um pico muito alto. E aí, na quarta sessão, caiu uma ficha gigantesca, assim, para os dois. E aí eu falei, caraca, não é que esse negócio funciona mesmo? Não é que funciona? Porque, assim, eu estava colocando à disposição o meu conhecimento, né? Estava servindo através do meu conhecimento. Eu não tinha muita expectativa, não tinha grandes medos também, porque eu estava... sabe, medo da pessoa não conseguir, eu estava ali, bom, vou fazer o que eu aprendi, espero que dê certo. Então, foi muito tranquilo, meu primeiro cliente, né, mesmo sem ser, de fato, um cliente, estava muito sem grandes expectativas nesse início. E a sensação que eu tive nessa quarta sessão foi, assim, algo que eu não me lembro de ter sentido antes, foi algo surreal na minha vida, uma sensação mesmo, uma emoção muito boa, que
se for, continuamos o processo, eles foram evoluindo cada vez mais, e essa sensação potencializou ainda mais quando eu recebi a fotografia, que a gente conversa na primeira semana. A fotografia deles estavam em uma praia, em um barco, marido e mulher, né? Esposo e esposa, seus 2 filhos pequenininhos na frente. Eu estou falando aqui com você, eu lembro da fotografia, isso já tem alguns anos, de tamanho impacto Claro. para mim. E no momento que eu abri o meu celular e eu vi aquela foto, né, com uma mensagem ali de agradecimento, eu me lembro como se fosse hoje. Eu chorei de emoção. Foi uma sensação muito forte, muito boa. Acredito que tenha sido uma descarga de dopamina. E dali em diante eu pensei assim, quero mais disso. Gostei desse Maravilha. negócio, gostei dessa sensação, vou ajudar mais pessoas. E aí eu comecei. Daí eu comecei de fato trabalhar na área. E, portanto, acabou por não só trabalhar na área, mas, no fundo, escolher trabalhar com casais, não é? De facto, o facto de ter logo tido resultados nessa primeira experiência, não é? A trabalhar, e o facto de já ter a experiência anterior, não é? De trabalhar com grupos de casais, também ajudou a tomar essa decisão de continuar. Então, quando eu comecei, quando eu falei assim, vou trabalhar, aí vem, acho que todos os coaches passam por isso, né? Vem uma sensação, será que eu vou conseguir? Medo, insegurança, crença de Claro, incapacidade, tudo que quem começa a trabalhar numa todos área sentimos. tem, eu senti. E como o início, né, da jornada, a gente não escolhe muito cliente. Então, eu comecei o coaching, a formação que eu tenho é para trabalhar qualquer objetivo que a pessoa tenha. Nesse caso, eu ajudei os casais. Aí, continuei fazendo outros cursos, outras formações. Depois você fecha a porta para a mãe, por favor? Um beijo, estou me mandando beijo aqui. Outras formações, e nessa linha do autoconhecimento, onde eu fui mergulhar depois, várias perguntas, várias visualizações, me vinha essa fotografia, me vinha essa sensação, e aí foi fortalecendo cada vez mais esse meu desejo de ajudar os casais. Que bom, que bom. E quais são as dificuldades que a Daiane mais encontra nos casais? As dificuldades, no fundo, quais são os objetivos que mais encontra quando tem este pedido de ajuda? Olha, filho, fecha a porta para a mãe, fazendo um favor. Infelizmente, gente, aqui é vida real, hein? Eu não finjo nada. Tem criança aqui, uma conversa paralela lá no fundo, enfim. É a vida real mesmo, continua, não é? A vida continua. A vida real continua, o home office veio para ficar, né? Então, assim, infelizmente, no quesito relacionamento, a grande maioria dos casais me procuram quando já estão assim na corda bamba, mais para lá do que para cá. Dificilmente, eu tenho também, já tive clientes, tenho clientes que também querem melhorar. Essa é a minha orientação. Não espere ficar lá no limite para buscar ajuda. Claro. Mas, infelizmente, a maioria vem pedir ajuda já quando última cartada, última tentativa. Normalmente a mulher ela fala assim para o homem: se você não fizer, também a gente já separa logo, porque mostra que você não quer mais nada. Enfim, eles procuram quando já estão no limite. E dentro do processo, eu já identifico que cada um tem a sua dificuldade. Mesmo que o objetivo final seja melhorar o relacionamento, eu não trabalho com os dois juntos, né? No mesmo dia, na mesma hora, na mesma sessão. Eu faço com um homem um dia, com a mulher no outro, ou em horários diferentes. E mesmo tendo o objetivo em comum, o homem tem a sua dificuldade e o seu querer no relacionamento, e a mulher tem a sua dificuldade e o seu querer no relacionamento também. Então, eu trabalho a dificuldade deles e o objetivo de cada um. Claro. E você, agora posso perguntar também? Estou liberada? Claro. Mesmo essa mulher incrível, diz para mim uma coisa. A gente já conversou um pouquinho na jornada, né? E ao longo do tempo que a gente se conhece. E o que fez você
escolher essa área de trabalhar com pessoas que já estão ali também na corda bamba, né? Algumas, só que já tem clareza, a grande maioria dos seus clientes, acredito que já tem clareza de que, de fato, o objetivo é separar, ou pessoas que acabaram de se separar e, de repente, não querem mais. O que fez você? Qual que é a sua história? Compartilha aqui com a gente. Partilho, com certeza, com muito prazer. Então, Daiane, a verdade é que na minha vida achei sempre que sinto um bocadinho isto culturalmente, as mulheres acabam muitas vezes por abdicar um bocadinho daquilo que é a sua liderança, daquilo que é a sua tomada de decisão na vida, não é? Na sua vida. Eu sempre procurei um bocadinho ir-me desafiando para ser capaz de cuidar da minha vida, mas a verdade é que, na altura da minha vida, casei-me, tive filhos e confrontei-me com o divórcio, não é? Com o meu divórcio, que foi um divórcio de facto muito, muito difícil na altura. E lembro-me que foi, assim, como vocês dizem no Brasil, um divisor de águas mesmo. De repente, aquela experiência foi de facto brutal na minha vida. Há o pré-divórcio e o pós-divórcio. E é mesmo assim. E de facto eu percebi-me que tinha, ao longo do casamento, abdicado muitas vezes de ser líder da minha vida, de ser eu a tomar as decisões, de ser eu a escolher o rumo. E apercebi-me que, de facto, há muita gente que, em situações destas, seja de separação, seja de divórcio, é indiferente, muitas vezes as pessoas não são casadas, mas vivem a mesma experiência, que é de uma grande angústia, porque, na verdade, de repente, aquele grande apoio que estava ali ao nosso lado, com quem contávamos para tudo, desaparece, e às vezes até em situações de grande litígio e de grande confronto. E de facto penso que é muito importante nessa altura a pessoa poder voltar a encontrar o seu caminho, a ser capaz de tratar de si, de tratar das suas finanças, não é, pessoais, das questões, digamos, do dia-a-dia, da casa, de tomar decisões, sejam grandes, pequenas, o que é que eu vou fazer no meu futuro, não é? Liderança pessoal, tomada de decisão para o futuro, o que é que eu quero para mim, o que é que eu quero para os meus filhos, como é que eu vou tratar dos meus filhos, que também estão numa situação já frágil, muitas vezes por causa das separações. Portanto, não é só tomar conta sozinha, mas ajudá-los a eles numa situação que é muito difícil, que é do divórcio dos pais ou da separação dos pais. E, portanto, de facto, apercebi-me de que, tendo passado por essa situação de uma forma muito intensa e pronto, com várias tendo crianças, tendo que passar a tomar conta de tudo isso sozinha, que isso no fundo acaba por ser uma mais-valia para poder ajudar outras pessoas que estão exatamente na mesma situação, em vez de passarem por toda essa dificuldade com uma mão de alguém que já passou por isso e que é coach e que no fundo ajuda a definir, ajuda no fundo a orientar para os objetivos que cada um tem para si, não é? Que é muito mais fácil essa jornada. Me diz uma coisa, Inês, diante das pessoas que você atende, né? Qual que é o maior impasse, a maior muralha que tem? A pessoa já sabe que ela quer separar e diante de tudo isso que você disse para a gente, você acredita que a grande maioria das pessoas, elas se identificam, elas não tomam essa decisão antes? De tudo isso que você disse, qual que você acredita que é o maior motivo que paralisa a pessoa de acreditar que é possível? A vida pós-divórcio. Exato. Eu acho que há ali 2 ou 3 fatores que são os mais importantes e que dependem um bocadinho da situação de cada um. Uma delas que é óbvia, que é muito pesada e importante, que é a questão financeira, não é? Porque de facto há muita gente que sente que sozinha não vai conseguir dar conta de tudo o que é as despesas e os empréstimos e as rendas das casas, o que seja. Esse é um foco importantíssimo, a questão financeira. A questão dos filhos também importantíssima. Aliás, vemos que há muita gente que acaba por manter casamentos apenas em prol das crianças, achando que isso vai, no fundo,
manter a estabilidade da vida das crianças, o que nem sempre é verdade. Nós sabemos que um casal em tensão, um casal que não está bem, também não é bom para os filhos. E depois há outra questão que nem sempre se fala, mas que eu acho que está muito, muito no topo das preocupações, que é: será que eu vou conseguir voltar a refazer a minha vida? Será que eu vou encontrar alguém novamente? Porque estão todos casados ou estão todos ocupados, os homens, no caso dos homens, as mulheres mulheres estão todas casadas ou ocupadas, portanto eu nunca vou conseguir refazer a minha vida. Portanto, sim, sendo aquela que talvez se fale menos, é de facto acho que um aspecto muito importante para muita gente. Cara, é surreal isso, né? Porque nós temos a tendência, todos nós, em qualquer objetivo, seja qualquer objetivo que as pessoas têm, nós temos a tendência de pensar assim: e se der errado? E se eu não conseguir? E se não der certo? E se eu me arrepender? A grande maioria dos pensamentos, quando a gente está para tomar uma decisão, infelizmente são esses. E aí eu quero dar uma provocada em você que está assistindo esse nosso encontro e pensar e trocar, né? Transformar aqui o mindset e pegar o hábito, tornar o hábito de pensar assim: e se der certo? Imagina como vai ser incrível. Imagina como seria surreal. Imagina eu feliz de verdade. Eu gosto muito dessa palavra, sabe? Quando eu trabalho com os casais, eu falo assim: meu objetivo é que os casais sejam felizes dentro de casa de verdade. E por que eu falo isso, dentro de casa de verdade? Porque é o lugar mais difícil, é dentro de casa. No chá de bebê, na festa de casamento, no churrasco da família, da empresa, é muito fácil ser feliz, né? Porque ali você brinca, o homem trata bem a esposa trata bem o marido, e tá tudo mil maravilhas. E aí, quando chega em casa, uma mágica acontece e muda o rosto, muda o tom de voz, muda as palavras. Mas quando a gente muda dentro de casa, o fora naturalmente acontece. Então, a proposta que eu faço para você que está vendo aqui é justamente essa. E se der certo? E se eu for feliz de verdade? Né? E se, cara, minha filha, meus filhos terem ali diariamente momentos mais alegres, crenças mais fortalecedoras? É claro, toda separação tem perda, mas e se os ganhos forem maiores? Maiores, verdade. É verdade, Daiane. Já deixou aqui um momento de reflexão para todos, não é? É mesmo. Daiane, tenho aqui muitas perguntas e vou... Manda bala, manda bala. Manda bala, manda bala. Então, o John Gottman, não sei se a Daiane já ouviu falar, que é um investigador, um psicólogo clínico americano, norte-americano. Ele investigou durante 40 anos as relações de casais e tinha, inclusivamente, um quarto laboratório onde os casais ficavam durante um dia inteiro, 24 horas. E ele, então, analisava as interações entre os casais. E, então, nas suas conclusões, ele depois publicou as conclusões e ele trabalhou durante muitos anos, ele disse que haviam 4 formas de interação que, usadas frequentemente, tendencialmente levavam ao divórcio. Ele observava, portanto, já esperava que daqui a uns anos eles terminassem em divórcio, esse casal em concreto. E então os 4 fatores, as 4 formas de interação eram a crítica frequente, o colocar-se na defensiva, portanto, nunca assumir o erro, não é? Defender-se e, pois, porque eu não queria, ou porque, pronto, não assumir o erro. O desrespeito ou a falta de consideração. E a retirada é o último, portanto, a falta de empatia, quando se faz o bloqueio para o outro, não é? Deixa de se olhar, deixa de ser empático e se faz a retirada. Eu não sei se a Daiane concorda com o John Gottman acerca aqui destes fatores. Olha, discordar de um cientista americano que fez uma pesquisa, né? É uma Daiane, mas vamos lá, vou falar dentro do que eu acredito pela minha experiência, tá? São 2 coisas bem simples nesse quesito. Eu acredito sim, se, por exemplo, um casal, uma mulher, um homem chega para mim e fala: Daiane, a gente já não se olha mais,
ela só me critica, ele só me critica. E aí, vale a pena fazer um processo para a gente fortalecer? Sim, vale a pena. Porque no que eu acredito, dá para resgatar esses momentos, certo? Dá para resgatar. E a partir daí, sim, depois de ter autorresponsabilidade, ter ações diferentes, não eliminar de uma vez, mas diminuir muito as críticas, se colocar no lugar do outro, entender ali qual que é o perfil do outro, o sabotador, que é o que a gente trabalha dentro de um processo, dá sim para melhorar e fortalecer o casal. Porém, é muito simples. Imagina que você está aqui num relacionamento onde tem tudo isso que a Inês colocou aqui para gente, crítica, falta de empatia, reclamação. Imagina você fazendo isso do mesmo jeito, todos os dias, durante 1 ano. 2 anos, 5 anos. Ou acaba, ou vocês ficam juntos só por ficar. Porque o amor ele vai se dissolvendo com certeza. Com certeza. Agora, respondendo ali, finalizando essa questão, tem 2 coisas que eu acredito que quando a pessoa ela chega para mim querendo melhorar o relacionamento, e logo na primeira sessão a gente tem uma sessão ali de clareza, um bate-papo para entender melhor, né? Agora sim, você que está aqui vendo esse conteúdo, vou falar uma coisa meio triste para mim, né? No meu mundo. Eu e Inês nós temos nichos opostos, mas assim, no meu mundo, quando o homem ou quando a mulher se relaciona com o parceiro, né, e não tem mais admiração pela pessoa, não tem mais o que fazer. Quando chega no estágio da falta de admiração, né, então você, mulher que está aqui, se você não admira mais o seu companheiro, o seu esposo em nada, você olha para ele e fala assim, cara, não. Ou quando a gente faz a pergunta e a pessoa responde balançando a cabeça que não, tipo assim, ele é responsável? É um bom pai? Toda a física já está a dizer o oposto, não é? Exatamente. Então, existe um trabalho que a gente faz logo na primeira sessão, que é buscar o que o parceiro tem de positivo, né? Porque ninguém é tão bom que não tem um lado ruim, ninguém é tão ruim que não tem um lado bom. Agora, quando o parceiro ele não enxerga essa positividade, esse lado bom, não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. São 2 sentenças. Ou você vive infeliz para sempre, ou você opta pela separação. Claro. E aquela parte boa, que é a parte que os homens mais reclamam, essa reclamação top 1 dos meus clientes homens aí, a falta de química, né? Quando não tem mais química na relação, quando não tem mais... aí é um pouco diferente do exemplo anterior que eu dei. Ele é um excelente pai, ele é super responsável, olha, não tenho o que dizer, não fica em bar. É um homem que toda mulher pediu para Deus, mas não eu. Tem todos os requisitos, mas assim, como meu parceiro, como meu companheiro ali na hora da relação, não tem mais química, eu não tenho desejo, não tenho mais vontade. Aí é caso sério. Ok. Portanto, quando é só com o parceiro, né? Quando é só com o companheiro. Sim. Portanto, a Daiane já abriu aqui um bocadinho a top 1 das questões que os homens levantam, é a questão da sexualidade, portanto, da intimidade, não é? Ok. E das mulheres, há uma assim mais que sobressaia mais? Mulher é muito fácil, né? Dos homens saberem. No fundo, todos os homens sabem, mas tem que contratar uma profissional para falar sério com eles. Então, passo a passo, o caminho. É isso. É isso aí. Costuma funcionar mais do que quando a esposa fala. Normalmente, assim, não são todos, né? Toda generalização, ela é burra no meu conceito. Claro. Mas o que as mulheres mais buscam, mais reclamam, é a falta do diálogo, é a falta da conversa, do olho no olho, do saber o que o parceiro está sentindo, está pensando, do parceiro saber o que ela está sentindo, o que ela está pensando, porque o homem ele gosta mais de ficar na caixa do nada.
Uhum. E a mulher ela quer falar e quer ouvir, mesmo que ela quer ouvir e quer falar ao mesmo tempo, né? Isso é científico, mas elas gostam de entender, de conversar, de ter alguém para bater um papo. Então, Uhum. é bem gostoso quando eu trabalho com casais, porque eu ensino o homem o que ele precisa fazer para ter o que ele quer, né? Normalmente na parte sexual, e a mulher o que ela precisa fazer, porque é a autorresponsabilidade que a gente trabalha, né? Uhum. Não fica a sessão falando do outro. E a mulher, quais são os comportamentos que ela precisa ter, pensamentos, como que ela precisa ser, fazer para ter um companheiro que converse, que olhe nos olhos, que saia para Uhum. passear, que pegue na mão, que tenha um momento ali de intimidade da alma. Que bonito que acabou de dizer, Daiane. É mesmo, intimidade da alma, que bonito. Então, Daiane, vou-lhe fazer mais uma pergunta. Posso mandar bala? Pode mandar bala. O Gary Chapman escreveu As Cinco Linguagens do Amor, é um livro que eu sei que a Daiane trabalha muito e que conhece muito bem, que é um livro maravilhoso. Eu adorei, amei ler o livro, porque ajuda de facto a compreender o funcionamento do nosso parceiro e de que forma é que ele expressa o que sente e que necessidades também é que tem na forma como se expressa o amor mutuamente, não é? E a Daiane, eu ia lhe perguntar, utiliza o teste do livro e estes ensinamentos nos grupos de casais? Cara, assim, se você não leu esse livro, independente se você está em um relacionamento ou não, leia esse livro. Leia esse livro, porque assim, É muito bom. se você for entrar em um relacionamento, você tem que aprender a amar o seu novo parceiro, né? O Gary Chapman, ele costuma fazer uma explicação do tanque. Todos nós. Não, peraí. Tive uma ideia agora. Eu já ia começar a explicar o livro. Eita, essa Daiane não aguenta, não. Vamos fazer o seguinte, para você que vai ficar até o final. No final, eu vou te mostrar como que normalmente eu faço dentro de uma sessão das 5 linguagens de amor, para você identificar de uma forma rápida e assertiva qual que é a linguagem do seu parceiro ou a sua linguagem. Uau! Se você não tiver um companheiro, você vai descobrir a sua linguagem de uma forma muito rápida. Fica até o final aqui que eu conto certinho. Uau! Uau, que presente! Que bom! Vai ser Eu muito legal. estou ansiosa pelo final para ouvirmos isto tudo. É que bom, que A não bom. ser que não tenha mais pergunta. Tem mais pergunta? Não, por agora muita gente a cumprimentar, mas perguntas ainda não. Então tá bom. Ai, mas Então, tá bom. eu tenho ainda, eu Manda aí. tenho. Manda lá. Gostava de saber também, Daiane, portanto, que intervenções é que costuma fazer num processo de coaching com o casal? Olha, existem várias. Não tem um padrão certo, porque cada pessoa, não vou falar cada casal, tá? Porque são seres únicos. Eu trato, por mais que eu trabalhe com relacionamento, cada um tem um perfil, cada um tem suas vontades, seus medos, as suas dificuldades. Então, aquilo que eu tinha falado no comecinho, eu trabalho bem, mesmo com casais, eu trabalho bem no individual. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Às vezes, o que está atrapalhando o relacionamento para a mulher, um exemplo, é que ela não consegue se soltar na cama, por exemplo, ela não consegue ter uma relação com mais fogo, com mais desejo. Um exemplo, tá? Uhum. E às vezes o que mais atrapalha o homem é que ele não consegue ficar assistindo um filme romântico, sair para passear no parque. Ele tem essa dificuldade, ele não gosta. Ele sabe que a esposa gosta, por exemplo, mas ele não curte. Mas Uhum. ele quer melhorar o relacionamento, ele ama a esposa, só que ele não quer fazer. Essa empatia para ele é difícil. Então, por exemplo, eu vou trabalhar com um homem essa dificuldade que ele tem, certo? E com a Certo. mulher, eu vou trabalhar, primeiro identificar, né? Por que ela tem essa dificuldade,
e criando métodos para que ela possa fazer o que ela tenha dificuldade, entendeu? Ok. E às vezes é o contrário. Às vezes o homem, para melhorar o relacionamento, precisa melhorar a vida sexual do casal. É o que o homem normalmente me traz. E a mulher, a parte do conversar, do companheirismo. Então, a gente vai trabalhando isso. Mas a gente trabalha a sexualidade, a empatia é uma das primeiras coisas que a gente trabalha. Eu amo perfil comportamental. Não posso fazer pesquisa pesquisa, olha de onde saiu essa palavra. Coaching com alguém que eu sei que é casado, que eu falo, você precisa fazer perfil comportamental, você precisa entender sobre esse conteúdo, porque você faz, e é 1 hora e meia depois, é como se você trocasse de lente, você vê as pessoas diferente. O julgamento, cai lá embaixo, baixa demais o nível de julgamento, porque você, primeiro, identifica a sua dificuldade, né, da preferência cerebral, que é a análise de perfil comportamental, e aí você entendendo que tem coisas que são tão difíceis para você e que não é culpa sua, não é por maldade, não é por birra, não é só para provocar o outro. Quando você entende isso em você, aí entender no outro fica muito fácil. Por isso que o autoconhecimento é um dos pilares do coaching. É fundamental. Então, tem sabotadores também. Enfim, é uma infinidade de ferramentas e metodologia que eu vou escolhendo ali conforme o casal vem me trazendo as suas dificuldades. Portanto, até era uma das perguntas que eu ia fazer. No fundo, a Daiane é como se estivesse a trabalhar um objetivo comum, que é fortalecer o casal, no fundo, e depois, dentro desse objetivo comum, tem outros objetivos específicos de cada um, não é? Porque, na verdade, depois vai estar a trabalhar com cada um os seus objetivos específicos, não é? E relativamente ao perfil comportamental, também é maravilhoso, porque o facto de sabermos quem somos e quem é o outro, neste caso o nosso companheiro de vida, não é? Ajuda-nos a perceber onde é que chocamos às vezes e porquê, não é? Sim, normalmente os perfis dos casais, a maioria, tá? Não são todos, não é uma regra, mas a maioria são perfil oposto, né? Perfis opostos. Então, o que acontece? Quando nós estamos apaixonados, no livro das 5 linguagens do amor, o Gary Chapman ele explica muito bem isso também, sobre a paixão, ela dura 2 anos. Então, quando a gente se apaixona, tudo no outro é lindo, tudo que hoje, depois de alguns anos de casado, é defeito, na paixão é lindo. Então, vou dar um exemplo aqui. Existe o perfil influente, comunicador, que é o perfil do meu esposo, que é um perfil brincalhão, que ri, que faz brincadeira, que tudo tá bom, que é otimista, que não para, que brinca com todo mundo, que faz amizade com todo mundo. É um perfil. Um perfil oposto desse, que é o meu, por exemplo, hoje eu já equalizei bastante. É um perfil, que é o planejador que a gente fala, mais introspectivo, mais quietinho, mais na dele, pensa muito mais do que fala. Então, nesses primeiros 2 anos, uma baita de uma complementação, né? Então, quando eu estava apaixonada, isso aconteceu comigo também, viu, gente? Porque não é porque a gente trabalha com relacionamento que a gente é santo, não. A gente tem Claro. somos comuns. Então, por exemplo, quando eu estava apaixonada, cientificamente falando, né, com os hormônios ali, neurônios, tudo trabalhando para paixão, nossa, ele me completa. Olha como ele brinca, ele me faz dar risada. É tão difícil eu dar risada, mas ele consegue fazer eu dar risada. Ele gosta de sair, ele consegue fazer com que eu saia aí, porque eu estou bem perto dele, né? Então a gente brinca, ele me ajuda a fazer novas amizades. Nossa, é o par perfeito. Perfeito. Fala com todo mundo, brinca, nossa, que alegria. Ok. E ele, por outro lado, pensa assim: nossa, ela me escuta, ela me entende, ela vai onde eu vou, não tem lugar ruim para ela, porque né, o planejador ele não gosta de desagradar esse perfil, o outro. Então vai, mesmo que eu não queira muito ir, mas estou apaixonada, eu vou. E aí, qual que é o pensamento dele? Nossa, ela não tem tempo ruim, onde eu chamo, ela está lá comigo. Isso na paixão. Vai passando a cada 365 dias, vai formando o que a gente chama de anos, né? E vai mudando.
a ciência, os neurônios, tudo em conjunto ali com os hormônios vai mudando, e aí fala assim, caraca, mas falem, o que era um baita ponto positivo começa a ficar negativo. Meu, mas não para de falar. Teve uma época, antes de eu conhecer perfil, eu brigava muito com o meu esposo, que eu falava assim, você brinca demais, tudo você faz piada, tudo você faz graça, fica quieto, para de ser polêmico, olha, você não faz passar vergonha, começa a ficar chata, né? E por outro lado, ele, você não fala nada, você só escuta, você não sai, nunca quer sair, você quer ficar em casa, enfurnada. E aí começa a vir os conflitos. Foi muito interessante quando eu entendi de perfil, né? Eu aprendi primeiro essa parte e depois o Jackson. Eu entendi várias discussões que a gente tinha. E eu cheguei para ele e falei assim, amor, eu te liberto. A partir de hoje, você pode brincar o que você quiser, pode falar a besteira que você quiser, pode ser inconveniente o que você quiser, que eu não vou mais falar para você ficar quieto, porque eu entendi que eu estava aprisionando ele, colocando ele dentro de um molde que o meu cérebro, não era nem eu, tá? O meu cérebro tinha essa preferência. E vice-versa. Eu falei, mas aguenta as consequências das besteiras que você fala. Então, quando a gente... brincando, né? Quando a gente entende isso exatamente, como que o meu cérebro prefere e como que o cérebro do meu parceiro prefere, a gente entende, então não é birra, eu escuto muito isso. Eu achava que ele fazia só para me irritar. Não é só para te irritar, é preferência cerebral. Então, se você nunca fez uma análise de perfil comportamental, independente se for para o relacionamento ou não, para os filhos, por exemplo, né? Meus 2 filhos têm perfis opostos também. Não adianta eu tratar do mesmo jeito, não vai ter o mesmo resultado. O que funciona com um não funciona com o outro. Você entendendo sobre o seu comportamento, o seu perfil comportamental, você entende das outras pessoas. Liderança, funcionário, equipe, pai, mãe. Você olha assim e fala assim, é só o perfil, tá tudo bem. Vale muito a pena. Posso dizer, porque já fiz, e de facto a pessoa percebe muito do seu funcionamento, da relação com os outros, e pronto, e lá está, no fundo, mesmo em casal, perceber porque chocamos, exatamente esta explicação que a Daiane estava a dar, da relação entre a Daiane e o marido, aqueles momentos de conflitualidade que grande parte se explica pela preferência cerebral, de facto, e é fantástico. Vale muito a pena, de facto. Quem não fez, tá perdendo tempo. Tem que fazer. É verdade. Tem que fazer. É entrar em contacto aqui com a Daiane, que ela faz. Que ela faz o processo inteiro, faz análise de perfil, faz tudo. Que bom, que bom. Temos aqui tantas coisas interessantes para falar. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o medo do desconhecido. Eu quero te fazer uma pergunta. Pode então fazer vamos lá, claro. Nessa questão da separação, né? Como que a pessoa ela percebe que chegou a hora? Para você, assim, dentro do seu conceito com os clientes, como que ela percebe, assim, vou separar e é isso mesmo que eu quero fazer? Não sei se vai dar certo ou não, mas eu vou entrar nesse processo de separação, de divórcio. Eu acho que é muito, normalmente, eu trabalho normalmente com pessoas que já tomaram a decisão, não é? Que já tomaram a decisão e que querem de facto, mas eu penso, do que eu vejo e dos processos das pessoas com quem eu trabalho, eu acho que há um momento em que de facto, como vocês dizem no Brasil, cai a ficha. É tão brutal, é tão evidente, é tão claro que não há mais caminho que as pessoas vão para a frente, mesmo ainda com dúvidas, será que eu vou ser capaz? Será que eu vou conseguir guiar a minha vida? Será que eu vou conseguir criar os meus filhos? Mesmo sabendo que vão fazer mal aos filhos, no sentido em que de facto as crianças vão sofrer, não é? Porque às vezes até mesmo com esse sofrimento o resultado é melhor. É mesmo quando já não há mais caminho, a pessoa já viu que não há mais caminho para fazer com aquela pessoa, com aquele casamento, com aquela... porque de facto há momentos, como a Daiane estava a dizer, naquele primeiro casal com quem trabalhou,
há sempre momentos de dúvida, não é? Num casal, há momentos em que as pessoas brigam, têm uma discussão e de facto pensam, será que é isto que eu quero? Mas depois a vida continua e depois há momentos bons que se sobrepõem, digamos, a essas dúvidas e que o relacionamento vai seguindo. E eu acho que quando chega o momento que a pessoa toma a mesma decisão e que vê que não há mesmo caminho mais, já não há volta a dar. A pessoa avança e, de facto, precisa mesmo muito de acompanhamento, porque é um momento tão angustiante, tão difícil, tantas dúvidas, tanta insegurança, que o facto de ter uma boa rede de apoio e se tiver um coach ao lado a ajudar, de facto, e a abrir os olhos para o que a pessoa é capaz, no fundo, para as capacidades que já tem, para as qualidades que já tem, para a resiliência, para o foco, para aquilo que quer para si, é tudo muito mais simples, é tudo muito mais simples e muito mais rápido, no fundo, o passar aquele vale difícil, aqueles primeiros tempos de maior escuridão, digamos, em que a pessoa está em maior sofrimento. É muito mais rápido quando se tem apoio e não há dúvida nenhuma. As dúvidas, elas diminuem, né? Muito, assim, curtam um espaço de tempo enorme. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu venho percebendo em alguns clientes que me contratam para fortalecer e no meio acaba separando. Pela minha experiência, e aí você me diz a sua, se você concorda ou não, pela minha experiência, as mulheres, elas cuidam do relacionamento, cuidam mais delas, pensando no relacionamento, não todas, tá? Tem muitas que faltam uma autorresponsabilidade, enfim, mas a maioria. Claro. E ela vem sinalizando e avisando e vai falando durante muito tempo. A mulher, ela acaba, de uma certa forma, sendo treinada que se lá no inconsciente, no subconsciente, né, que se a separação acontecer, é porque ela faltou alguma coisa. Então, meio que ela vai, tenta uma coisa, tenta outra, tenta isso, tenta aquilo, e normalmente, a grande maioria dos homens não acredita que a separação está perto. Eles entram em uma zona de conforto onde acha que o que ela está falando, ela vai ficar falando para sempre. E tem algumas mulheres, que também não são todas, que que é isso que você falou, Inês, quando toma a decisão, não tem mais o que fazer, porque já fez muita coisa, já mudou muito o comportamento, já tentou A, B, C, né, já acabou o alfabeto ali, e o homem não acredita. E normalmente o cara é pego de surpresa. Tem pessoas que eu atendo que falam assim, ela falou que se eu não fizesse um processo com você, ela ia se separar de mim. Do nada, estava tudo bem, normal. O homem tem mais dificuldade em escutar os sinais, porque é aquela conversa do ela fala, vai reclamando e tal, mas depois no dia seguinte está bem e tal. E de facto não, a mulher vai dando sinais, de facto, vai dando muitos sinais e vai tentando resolver aquilo que ela acha que está ainda na sua mão, não é? E normalmente não desiste rápido. E, portanto, é aí que eu acho que quando chega aquele momento do corte, não há volta a dar, e de facto ela já tentou tudo. Ela é o que a Diana está a dizer, no fundo é exatamente isso. Ela tentou tudo, ela tentou ser mais assim, tentou ser mais assim, tentou falar, tentou explicar, mas de facto muitas vezes o homem acha que é temporário, é passageiro. E essa caída da ficha é uma decisão tão inultrapassável. De facto, o homem é tomado de surpresa, porque quando a mulher decidiu, já é difícil já voltar atrás. É a minha experiência. Haverão outras, seguramente, não é? Se calhar, no fundo, até esses exemplos que a Diane disse de algumas pessoas que pensaram em separar-se e depois acabam por voltar atrás, se calhar muito até com a ajuda, não é, da Diane e, no fundo, de fortalecer o casal indo trabalhando com um e com o outro, com o mesmo objetivo,
que ajuda. No fundo, o meu papel é já o de fortalecer a pessoa, fortalecer o indivíduo, portanto, a pessoa que está sozinha. O que não quer dizer que não venha a fazer parte de outro casal mais tarde. Verdade, até porque as pessoas que separam, né, acham que aí normalmente cria uma nova crença, eu vou ser independente, não quero mais saber de homem na minha vida, mexer no saco, e não é bem assim. Não é bem assim, não é bem assim. E é tão bom quando se volta a encontrar, no fundo, o amor, um outro companheiro, e a relação é muito melhor, porque de facto já se pensou, já se refletiu, já se percebeu o que é importante para si, se calhar já se percebeu que é preciso estar atento ao que é importante para o outro. Quando passa por um processo, já aprende a como identificar a linguagem do amor do outro, né? Como amar da forma certa. Qual que é a forma certa? Não é o jeito que eu me sinto amada, é como o outro se sente amado, né? O amado. É isso mesmo. E nós vamos ver isso daqui a bocadinho com a Daiane. Daqui a pouquinho. Estou muito, muito contente por essa oferta aqui da Daiane para os nossos ouvintes, para esta comunidade que gosta de aprender mais e estar atenta, não é? À viagem interior, à nossa viagem interior. Então, Daiane, se calhar vamos por aí, porque temos que aproveitar esta oferta maravilhosa. Eu gostava muito de poder ouvir aqui a sua explicação, um bocadinho dos Ok, nossos vamos lá perfis. então. Vai fazer também, Inês, faz junto com a gente aí, tá bom? Claro, faço com certeza. Quem tá aí, pega papel, bem, bem simples, tá, gente? É óbvio que aqui eu não vou fazer exatamente como eu faço dentro de uma sessão, porque uma sessão é muito mais profunda, eu explico as 5 linguagens, enfim. É o seguinte, para você descobrir a sua linguagem ou a linguagem do seu parceiro, primeiro definir, que só vai dar tempo da gente fazer. Você vai descobrir a sua ou a do outro. Depois você pega as mesmas perguntas e descobre aí o outro, tá? Ou você. Gente, isso que eu tô falando aqui para vocês não substitui a leitura do livro, tá bom? O livro é incrível, eu mega recomendo. É incrível. Todo mundo. É muito, muito bom você ter esse conhecimento com mais profundidade. Mas é o seguinte, a forma mais fácil, eu já consegui encontrar a linguagem de perfil, a linguagem de amor do parceiro, quando a mulher está conversando comigo, por WhatsApp, por telefone. Você vai fazer o seguinte, Anota, é muito fácil, gente. Anota aí as 10 coisas, 10 linhas que o seu parceiro, que o seu cônjuge, ou pode ser o seu filho também, se ele for grande, tá? Reclama de você. O que ele reclama? Conta aí, anota aí 10 linhas, quais são as principais reclamações que ele ou ela faz para você. Daiane, eu não estou em nenhum relacionamento. Você pode também descobrir a linguagem de amor do seu filho, tá? Existe também a linguagem de amor para criança, para adolescentes, mas através desse resuminho aí que você fizer, já vai dar para ter uma clareza. Aí pensando aí, então vou dar alguns exemplos, tá? Você não conversa comigo, você não fala como é que você tá, você não faz nada que eu peço. Nossa, meu Deus, eu tenho que fazer tudo sozinha. É uma reclamação de algo a fazer, né? Nossa, você foi lá, não trouxe nada para mim. Ela reclama que quando eu saio, eu não trago nada para ela. Então, coloca aí. Reclama que eu saio, não trago nada para ela. Reclama que eu sou mão de vaca, que a gente viajou e eu não quis trazer lembrancinha para os amigos. Reclama que eu não dei presente no Dia das Mães, que eu não dei flor, que eu não dei no Dia da Mulher, que não precisa de data para dar presente. Então, vai pensando aí quais são as reclamações que normalmente o seu cônjuge faz. Ou fala assim, cara, você não me elogia, você não fala do meu trabalho, você não fala de mim, só reclama, não me elogia. Quais são as reclamações?
Você nunca tem tempo para mim, nunca tem tempo. Ela reclama que eu não tenho tempo para ela. Eu vou, olha, os homens falam assim, alguns, né? Dependendo da linguagem de amor. Meu, eu fiquei sábado o dia inteiro em casa, não saí para lugar. Os comunicadores querem morrer quando eles fazem isso, né? Não saí de casa o dia inteiro, que já era para ela não reclamar. Eu fiquei em casa o dia todo lá assistindo filme, ela fazendo as coisas dela, e ela reclama que eu não fico com ela. Isso Reclama que para eu um não tenho tempo. comunicador é morte. Isso para comunicador é morte, não é? Precisa de estar com outros, conversar, influenciar. Me amando do jeito. Não, e aí, assim, para ele é ruim e para ela não resolve nada, né? Não, tipo, não tá. Então, do que ela reclama? Nossa, você não faz um carinho em mim, a gente não sai junto de mão dada, a gente não se abraça mais. Acho que nosso amor está acabando. Então, você pega, faz uma lista aí das reclamações e deixa eu ver se dá tempo sim. Eu vou explicar bem rapidinho. Faz 10 reclamações, eu vou explicar de uma forma bem superficial, claro, e você vai colocando na frente da reclamação, você coloca um pontinho se você acha que é essa reclamação ou não, tá? Então, existem 5 linguagens de amor, ó. Palavra de afirmação. A pessoa, então imagina o seguinte, eu me sinto amada se você me amar com palavras de afirmação. O que é palavras de afirmação? Verbalizar através de palavras positivas, afirmação. Não é só como você tá linda, como você é gostosa, como você é delícia, eu te amo. Isso faz parte também da palavra de afirmação. Mas falar, por exemplo, sobre o trabalho da pessoa, o quanto você admira ela profissionalmente, o quanto você admira como mãe, o quanto você admira as ações que ela faz, né? Então, resumindo, são palavras verbalizadas, porque não adianta falar assim, mas ela sabe que eu gosto, ela sabe que eu amo, ela sabe que eu amo a comida dela, ela sabe que eu... Verbalização em palavras positivas do que o seu cônjuge, a sua parceira faz, tá? Então, se alguma reclamação aí é falta de palavra, coloca um pontinho aí em palavras de afirmação, certo? Certo. A próxima, se tiver alguma pergunta aí, você me manda que eu não estou conseguindo ver o chat aqui, Tá não, tá bom. bom? Tá bom, tá bom. Segunda, tempo de qualidade. Tem reclamações do tipo assim, ela nunca tem tempo para mim, tá sempre ocupado, tá sempre fazendo alguma coisa. Primeiro, se você tem esse tipo de reclamação e você quer amar o seu parceiro na linguagem dele, tira o celular de perto, coloca numa gaveta que tenha chave, coloca lá, e vai lá para o seu parceiro, para sua parceira e fala assim: vim ficar com você, o que você quer fazer? Não precisa ser o dia todo, porque às vezes você se sacrifica, entre aspas, né? Deixa de fazer algumas coisas o dia inteiro com outras pessoas, coisas que você gostaria de fazer, para ficar assistindo enquanto ela faz outra coisa. Não, ela não está se sentindo amada, por isso que ela vai continuar reclamando, ela ou ele, tá? Então, se as reclamações são falta de tempo, você não tem tempo para mim, você sempre está ocupado, essa pessoa, ela tende a ser a linguagem de amor, tempo de qualidade. O que é qualidade para você? Então, pensa assim, cara, uma comida, eu tô com vontade de comer uma comida de qualidade, não é qualquer comida, certo? Eu vou comprar uma roupa de qualidade, não é qualquer roupa, certo? Eu vou comprar um celular de qualidade, não é qualquer celular. Então, quando você vai amar uma pessoa de tempo de qualidade, tenha um tempo de qualidade, olhando nos olhos, prestando atenção, televisão desligada. Ouvindo, não é? Ouvindo, respondendo com empatia, não é? Ó, se você desligar a televisão e deixar o celular na gaveta trancar, uma hora você vai encher. É como se você chegasse lá no onde enche o tanque do carro, né? E falasse assim: enche o tanque. Nossa, ela vai fazer aquilo que você quer. Se é que você me entende. Muito fácil. E vice-versa também, tá? Então, a segunda linguagem de amor é essa. A outra é atos de serviço. Então, se você anotou aí algumas reclamações, que eles reclamam que eu não faço nada, que tem que ficar implorando para fazer, que não me ajuda na casa, que não troca uma lâmpada, que não faz isso, que não faz aquilo. Se as reclamações são voltadas à falta do fazer, esse alguns homens não gostam. Mas, assim, é para
relacionamento para sempre, felizes para sempre. Eu acredito, viu, no felizes para sempre. Não todo dia, Claro. mas para sempre. Então, essa pessoa ela tem a linguagem atos de serviço. Às Ok. vezes você pega, tranca lá o celular, fica o dia inteiro assim, meu amor. Sou toda sua, sou todo seu, faça o que quiser, fale o que quiser. É o dia do sim. E se você não fizer nenhum servicinho, ela não vai, ela ou ele não vai se sentir amado, não vai se sentir amada, vai ficar faltando alguma coisa. Assim, eu não sei, eu É. acho que você não me ama. Pedi para você arrumar um negócio lá, você não arrumou. Pedi para você me ajudar aqui, você não me ajuda. Não, não tá. Eu acho que a gente não se ama mais. Nesse Gente, caso, por exemplo, será alguém que tem como linguagem do amor principal o tempo de qualidade, portanto está ali disponível para ouvir, está a mostrar que está interessado, mas na verdade o parceiro ou a parceira, a linguagem principal dela são os atos de serviço, portanto a forma que ela valoriza de que ele a ama é fazendo umas coisinhas, lavando a louça ou alguma coisa. E portanto aí o choque quando na verdade são apenas linguagens diferentes, não é? exatamente. Porque nós temos a tendência de amar o outro como nós gostaríamos de ser amado. E não é para ser Uhum. assim. Amar o outro como ele gosta de ser amado. Uma vez eu estava fazendo um curso em um hotel fazenda e a gente estava conversando, um grupo de coach, nós estávamos conversando sobre as linguagens do amor, né? E aí teve uma moça que ela falou assim: agora eu entendi, porque quando meu esposo lava a louça, me dá um tesão. Se ele lavar a louça, ele já sabe. Se ele lavar a louça, eu não sei o que acontece comigo, Oh, me meu sobe um Deus. pouco. E aí eu comecei a Ai, dar que risada. máximo. Porque assim, é química, gente, é química. Aprenda a amar o outro na linguagem dele. É claro, porque quando a gente está apaixonado, por que não tem essa falta? Porque nós amamos na sim, nós fazemos tudo. Agora, depois de alguns anos, a gente para e começa a fazer só a nossa, o jeito que a gente se sente amado. Às vezes não faz nenhuma, né? Mas na maioria das vezes faz a. Assim. Então, Pois, aqueles anota dois aí. primeiros. Pode Desculpe, falar, pode falar. não estava aqui a pensar, aqueles 2 primeiros anos em que a química ajuda em tudo, não é? Quase que temos um véu à frente dos olhos, nada, vemos que só beleza e amor. E depois, com o tempo, começamos a perceber que, no fundo, reentra a nossa personalidade, não é? Voltamos a ser, perde-se esse véu de luzinhas e corações a descer o dia todo à nossa frente. Fundo da Disney, né? O passarinho entra, dobra o lençol, a gente não vê nada. É Exatamente. isso aí. Ó, a próxima linguagem de amor, no meu mundo, é a mais fácil, gente. Eu acho que as outras exigem mais esforço. É a mais fácil. Presente. Não vai chamar a Ah, pessoa de interesseira, tá? Ela se sente amada como presente. Por que eu acho que é fácil? Porque meu marido não é presente. exato. Brincadeira, brincadeira. Ó, a pessoa que ela se sente amada com presente, não necessariamente precisa ser presente todos os dias, presente caro. Você não pode deixar para dar presente só em datas comemorativas. Às vezes você vai na padaria, você compra alguma coisa que ela gosta, né? Um sonho, uma bala, um bombom, um suco que ela gosta, chega e fala assim: olha, comprei para você. Não é para comprar e colocar lá na mesa para todo mundo, não, porque não é presente. Olha, comprei para você. Lembrei de você. Estava vindo, passei na frente de não sei o que lá e trouxe para você. Faz um bilhete, um cartãozinho, deixa na bolsa dela, na bolsa dele, na carteira, e coloca uma frase. Aí você vai estar agradando a linguagem de amor, né? Palavra de afirmação e também presente, porque um cartão também é um presente. Também é. Fiz um bombom. Teve um cliente meu, foi muito engraçado. Ele comprou uma caixa de bombom e 2, 3 vezes por semana ele colocava na cama, colocava em algum lugar um bombom com um bilhetinho. Foi uma forma de economizar. Eu falei assim: então se ela é presente, ao invés de eu dar uma caixa por mês, eu dou um bombom, 3 bombons por semana. Ai, que Gente, maravilha. é engraçado, mas é sério. Ela se sentiu super amada, sabe? E ele Ah, ainda era criativo, ele colocava lá, por exemplo, talento.
Então, pegava um bombom do talento e colocava uma frase lá, o seu talento de me fazer alguma coisa, entendeu? E ainda juntou a criatividade. Então, são coisas simples que faz muito, muito sentido. Os filhos também têm Claro. linguagens de amor, tá, gente? E o último, que é bem interessante, toque físico. Gente, presta atenção nessa linguagem aqui, toque físico, por quê? Quando o homem tem a linguagem de amor, toque físico, como ele não sabe, né, não tem o conhecimento e a mulher também não, às vezes confunde com sexo. Talvez, se você reclama que o seu parceiro ele só quer sexo, só quer sexo, só quer sexo, talvez precisa fazer uma sessão mais profunda para entender. A linguagem de amor dele seja toque físico, mas os homens, e às vezes as mulheres também, mas normalmente os homens não aprendem a fazer carinho, né? A pegar na mão, fazer um cafuné, fazer uma massagem no pé, pegar na mão ali na hora que tá andando de carro, né? Colocar a mão junto, colocar a mão na perna, tá assistindo um filme, coloca a mão no ombro, toque, qualquer toque, tá? Carinho, você vai encher o tanque dessa pessoa que se sente amada. Então, se você colocou reclamações aí de você não me abraça, você não me beija, essas reclamações é toque físico. Eu já peguei casais onde a mulher reclamava disso, que o homem só queria sexo, e aí eu fiz uma experiência durante uma semana para ela fazer amá-lo, né? Para que ela pudesse amá-lo somente nessa linguagem para nós identificarmos. Então ela passava por ele, passava a mão no ombro, passava a mão assim nas costas, fazia um carinho, ia assistir filme, colocava a mão no ombro. Ele mudou o comportamento, ele começou a ser mais doce. Ela reclamava na época, né? Que ele era muito ogro. E só amando na linguagem dele, uma mágica aconteceu que ele começou a mudar o comportamento. Mas o que aconteceu? Ela mudou nos comportamentos dela. Então, busca identificar isso, se de repente não é uma simples falta de conhecimento das 5 linguagens de amor. Isso ajuda muito, muito, muito. Fez aí a lista das 10 reclamações, é engraçado que tem clientes que falam assim para mim, só reclama, nada que eu faço tá bom, nada que eu faço tá bom, então tá bom, fala aí para mim as 10 reclamações, aí fala 1, 2, 3, 4. Aí começa a pensar demais, às vezes sai 5, 6, fala assim, talvez ele não reclame tanto assim, né? Talvez esteja generalizando. É legal esse exercício de anotar 10 reclamações, porque 10, para quem fala que ele ou ela só reclama de tudo, é um autoconhecimento. Pô, será que eu não estou exagerando? Pois é, pois é. Aí você vai ver qual que deu mais pontinhos, pega uma semana direto e todos os dias você compartilha com outro essa linguagem de amor, faz essa linguagem com ele. Fala na língua dele. Exato. Daiane, e diga-me, normalmente as pessoas não são puras de uma só linguagem, não é? Podem ter associadas 2 ou 3, não é? Existe a primária, que é a mais forte, e existe a secundária, né? Que é o bilíngue. Todos nós temos a primária e a secundária. Eu faço na primeira sessão, eu foco em uma só, porque em uma semana muda muito o comportamento do outro. Muda demais. Então, um exemplo. Eu entendi que meu parceiro é palavra de afirmação. Todos os dias eu vou fazer palavra de afirmação durante uma semana, porque o processo de coaching é normalmente a cada 7 dias, né? Uhum. Parece que acontece uma mágica no relacionamento. E aí depois a gente descobre o outro, a outra secundária, dessa forma que eu faço. Mas dentro do livro você vai entender melhor. A linguagem primária, secundária, todos temos todas, né? Todos gostamos de todas as linguagens, maior ou menor porcentagem. Mas haverá sempre uma mais forte, não é? Uma secundária, não é? Exatamente. É como quando você ama na linguagem que o outro não se sente amado, é como se você fosse para um outro país, falar a sua língua e não a língua daquele país. Pois é. Não tem comunicação.
Maravilhoso deve ser um casal que tem a mesma linguagem, não é? Que tem a mesma linguagem primária, tudo flui mais facilmente. Sim, mas é difícil isso acontecer, porque existe uma certa correlação com o perfil comportamental e as 5 linguagens do amor. Pois é. Existem casais, sim, que têm o mesmo perfil comportamental. Já tive clientes, mas infelizmente, ou felizmente, não tem felizmente ou infelizmente não, mas é a minoria. Então, quando, por exemplo, os dois é toque, nossa, que delícia. Os dois é Claro. tempo de qualidade, que delícia. Mas eu nunca peguei um casal que tem a mesma linguagem de amor. Ok. Primária, já aconteceu na Primário. secundária, mas na primária eu ainda não peguei. Não aconteceu. Se alguém tiver aí a mesma do parceiro, me conta. Daiane, que conversa maravilhosa. Nós as duas tínhamos sempre aqui assunto para discutir, para debater. Muito assunto, Seriam muito. horas para falar dos assuntos relacionados com as relações entre as pessoas, não é? Tantos desencontros, e é tão bom quando temos encontros, conseguir extrair daí lições para nós, lições para podermos ajudar os outros, não é? Para podermos aplicar noutras pessoas, tão bom. E de facto aprendemos sempre com cada processo de coaching, com cada nova pessoa, aprendemos tanto. E tiramos tantas lições para levar para os outros. E aqui com a Daiane, que giro o facto do nosso trabalho, de certa forma, ser complementar no sentido em que temos nichos diferentes, mas que se tocam, porque no fundo estamos todos à procura de encontrarmos o outro, não é? Vivemos em relação, seja com os filhos, com os pais, com os amigos, com o nosso companheiro ou companheira, não é? Exatamente. E uma das coisas que eu deixo muito claro no primeiro bate-papo que eu tenho com o casal é que eu vou trabalhar o indivíduo, a pessoa. Então, eu deixo muito claro, tanto para o casal quanto para as minhas mentoradas, que são mentoras e são coaches também, eu falo, olha, o cliente chegou, seu coach chegou e começou a falar, porque eu queria que ela isso, eu queria que ela aquilo. Ok, mas não é com ela que eu estou trabalhando agora, né? Quem está aqui na minha frente é você. Então, nós vamos trabalhar você, a sua dificuldade, o seu ponto forte, os seus sabotadores, para você aprender a lidar com os desafios dela quando ela tiver esse ou aquele comportamento. Mas a gente trabalha o indivíduo. Então, totalmente, são nichos diferentes, mas o método de trabalho é praticamente o mesmo, né? O mesmo. Uhum. No fundo, a autorresponsabilização é isso que a Daiane estava a falar, não é? Nós estamos a trabalhar com. Cada um tem em si o poder de fazer a mudança, não é? E é por aí que vamos, é por aí que trabalhamos. Portanto, a Daiane estava a falar também do trabalho como mentora. Quer contar um bocadinho como é que é isso? Mentora de coach? Foi uma paixão que eu descobri aí no meio da jornada. que eu gosto muito, né? Foi aí que a gente se conheceu. E É eu ajudo verdade. outros profissionais que trabalham com desenvolvimento humano, outros mentores, outros coaches, a trilhar esse caminho. Pego na mão ali, de fato, e acompanho, explico metodologia, ferramentas, vendas, qualquer coisa que a pessoa precisar nesse caminho, nessa jornada, é um prazer enorme. E foi uma forma que eu descobri que eu tenho de alcançar ainda mais pessoas, né? Tem casos que o meu cliente, que é mentor, que é coach, me pede ajuda e que eu ajudo a pessoa que eu nem conheço através dos meus clientes. Então, é um presente aí que Deus colocou na minha vida também, uma paixão. Eu amo todos os meus clientes, é muito amor envolvido, é muita paixão poder ajudar outras pessoas que querem ajudar outras pessoas. É incrível, assim como É você, incrível. né? Você poder É ajudar verdade. outras pessoas. Só uma coisinha que eu queria falar sobre a linguagem do amor. Às vezes a pessoa Força, ela força. tá com baixa autoestima, não está se sentindo muito bem, e de repente você descobrir a sua linguagem do amor e fazer para você, você vai se sentir melhor. Então, por exemplo, você tem a linguagem de amor presente, você compra um presente para você, comemora, fala assim, eu vou comprar esse presente para mim. Porque às vezes a gente fica só comprando para o outro e a gente não se ama.
Às vezes eu sou palavra de afirmação, gostaria de ouvir um elogio. Olha no espelho, elogies, né? Fala, nossa, como você é guerreira, como eu tenho orgulho das batalhas que você venceu, como eu sou grata pelos caminhos que você percorreu, por você não ter desistido. Olha no espelho e conversa com você. Você vai se sentir diferente falando na sua linguagem. Também é possível esse auto-amor. Experimenta, faz esse exercício, depois vai lá no meu Instagram. Gente, quem tiver aqui, quiser me seguir, é @Daiane Cristina, Daiane com Y, tá? _oficial, lá no meu Instagram. Vou colocar aqui no chat. Vai ser um prazer. Daiane Cristina é ponto oficial, não é, Daiane? Isso, ponto oficial. Não sei de qual. Pessoal, tem aqui o link da Daiane para... Oi, não está entrando, porquê? Para seguirem lá a Daiane, obrigatório. Obrigatório porque, Daiane, o seu trabalho é incrível. Tem uma produção de conteúdo no Instagram que eu acho, bem, incrível. Acho que eu não consigo. Acho maravilhoso que consiga ter tanto de desenvolvimento e sempre ideias e sempre conteúdo, no fundo, a colocar no Instagram. E, portanto... Vai vir mudanças aí para o Instagram. Estou me divorciando desse modelo que está aí no Instagram. Então conte tudo para nós. A vida é feita de ciclos, né? Mudanças, aprendizado, autoconhecimento. Eu tenho como valor buscar evolução pessoal permanente sempre. E o Instagram está no meu radar aí, vai ter mudança, tem muita mudança. Então você segue lá, vai ficar, diria que mais a minha cara. Estou muito ansiosa para ver isso. Eu quero ver isso. Queria ver. Alguém aqui que nos esteja a acompanhar, temos aqui pessoas ao vivo, que nos queira deixar aqui qual foi a linguagem do amor que identificou. Era muito giro muito interessante podermos ter aqui algum feedback desta sessão, desta explicação. Foi breve, mas que eu acho que é muito útil para pensarmos um bocadinho, não é? Para nos conhecermos melhor ou conhecer o outro. Alguém quer deixar aqui, gostávamos muito de saber. Já pus aqui o link da Daiane para o Instagram. Estamos ansiosas e ansiosos por ver a nova imagem. Não quero dar uma... Vai ser incrível. Vai ser incrível. Não há um levantar do véu? Vamos ficar aqui todos curiosos, sem saber ainda. Vamos lá. Há um tempo, por mais que eu poste, né, com frequência, há um tempo eu não coloquei foco direcionado para o Instagram. Então, tem aquela frase, né? Feito é melhor que perfeito. E o Instagram ele precisa de movimento, então tá lá. E agora eu vou colocar mais em evidência aí um pouco da minha história que está faltando por falta de tempo. Então, vou colocar mais foco. Na verdade, é foco direcionado, né? Vou colocar mais foco para o Instagram. Então, vai ter um pouco mais da minha história. Para você que trabalha com digital, vocês vão conseguir identificar quem conhecer sobre o tema, né? Os arquétipos, o meu arquétipo, eu vou deixar mais nítido, mais claro. O meu arquétipo nas redes sociais. E a criatividade que faltou-me tempo para colocar, eu pretendo deixar mais clara. Que bom. Vou ficar muito atenta para ver essa. Temos aqui um contributo da Jade, que diz que a sua linguagem é os presentes. É os presentes, portanto, ela gosta de presentes, Daiane. Ela gosta de presente. Ela gosta de presente. Antes de eu ter esse conhecimento, eu achava que ela era folgada, interesseira, né? Chegava, o que você trouxe para mim? Agora eu não ligo mais, agora eu trago. Faz parte. Vamos enquadrar aqui as pessoas que nos estão a ver. A Jade é a filha da Daiane, que também é coach, é uma família de coaches e de mentores. Isto, de facto, é assim, deu-lhes
deu-lhes a todos este interesse, não é, pelo outro, que é tão bonito, e a Jade esteve aqui a ouvir-nos e a partilhar também a linguagem dela do amor. Jade, obrigada, já sabemos, presentes, presentes. Não sei se era uma dica para a Daiane, mas acho que não, acho que não. Manda presente. Que bom, que bom. Daiane, foi um grande gosto, adorei esta conversa. Obrigada. Sempre muito para falar. Havemos de voltar com outros temas aqui. A Daiane também tem agora um projeto muito interessante com as suas coaches, com quem trabalha como a mentora. Vão começar agora em um projeto muito grande no Brasil, não é? Exatamente, exatamente. Nos próximos meses, nós vamos percorrer aí o Brasil. Por enquanto, nós vamos ficar no Brasil. Quem sabe, né, Inês? Portugal aí, quem sabe? Portas abertas, portas abertas. Daiane, é só dizer, é vir. Uma honra. Mas aquilo que eu disse, né? Eu falo muito para as meninas a verdade, sempre falem a verdade. Então, quando eu digo eu vou pegar na mão de fato, então nós vamos fazer eventos no Brasil. Então, vai ter evento no Rio Grande do Sul, em BH, Belo Horizonte, Recife, Rio de Janeiro, já são os próximos locais que nós vamos Meu estar Deus. aí ainda esse ano. Você que está espalhado aí pelo Brasil, quem sabe depois a gente faz um projeto aí para Portugal, mas a princípio, a partir de agosto, então temos cidades que nós vamos estar em setembro, outubro, novembro, dezembro. Esse ano vai ser um ano muito intenso, de muito aprendizado. Muito. Das minhas mentoradas, das minhas coaches, e também comigo, né? Que vou estar em parceria com elas ali juntinho. Que bom, que bom, que bom. Vou estar também atenta porque acho que é temos aqui um comentário do Jackson a dizer incrível, e é incrível mesmo. Acho que o Brasil é um país enorme, com tanto potencial e de facto vai ser muito bom ter aí esse grande grupo de pessoas que a Daiane já segue há muito tempo, não é? Que já acompanha há muito tempo e que de facto estão todas a produzir muito, conseguiu de facto pôr coaches de início, todas a trabalhar no online, com muita força, a aparecer muito, com muito conteúdo. É um trabalho incrível. Eu nem sempre consigo acompanhar, quando consigo, gosto muito, porque a Daiane, quem quiser acompanhar, tem um trabalho incrível, ela cria ferramentas, ela cria. É uma pessoa, de facto, sempre muito criativa, com muita capacidade, muitas ideias, e agora este projeto vai ser incrível. Jackson, obrigada. Muito obrigada da minha parte. O Jackson está a dizer que estamos a arrasar aqui na live. Obrigada. Daiane, quer dizer mais alguma coisa agora para fecharmos esta nossa... Eu quero sim, quero agradecer o convite, amei de paixão, é um prazer estar aqui contigo. Espero ter contribuído para você que está acompanhando essa live agora ao vivo, ou você que vai ver a gravação, deixa a gente saber como que a gente contribuiu na vida de vocês. Dizer que a Inês é uma mulher, cara, que eu tive o prazer de conhecer com profundidade, né? Ali em algumas sessões, o coaching ele tem essa profundidade. Eu gosto muito. Para você que já tem ali definido que você quer separar e de repente está com medo, está insegura, ou terminou a separação agora e ainda se sente uma sensação de muito medo, frustração, incapacidade, chama essa mulher incrível, que eu tenho certeza que ela vai te ajudar. E não é sobre eliminar o medo, mas é sobre você ver do outro lado, é sobre você ver novas possibilidades que sozinho, infelizmente, a gente não enxerga. Eu acredito que todo mundo merece um coach, todo mundo precisa de um coach. Eu tenho meu coach, eu tenho meu mentor, mesmo sendo mentora, eu tenho o meu porque faz muita diferença. Quando a gente está dentro da situação, parece que quanto mais óbvio, menos a gente enxerga. É verdade. E esse é o nosso trabalho, é ajudar as pessoas a enxergar muito além. Eu tenho certeza que você procurar essa mulher aí vai ser muito bom, surreal.
Obrigada, Daiane. E em breve teremos outros aí. É isso aí. Daiane, obrigada por tudo. Vocês acompanhem também a Daiane. E de facto no Instagram peçam um processo de coaching, e porque de facto a clareza que traz, conhecermos-nos, fazermos o nosso perfil, trabalhar objetivos em concreto para a nossa vida, e então estes de casal acho maravilhoso, porque mesmo o meu nicho, as pessoas que se separam querem encontrar novamente um companheiro ou uma companheira, o que for, de vida, encontrar o amor, que é mesmo assim, e portanto para isso é sempre bom sabermos ler o outro, sabermos estar com o outro, e a Daiane é ótima nessa ajuda, muito sensível, muito acompanha muito bem, ouve bem e ajuda a direcionar. Daiane, um grande beijinho, obrigada, e a toda a sua Beijo. Até a breve. próxima. Até a Tchau, próxima. tchau. Tchau, 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 tchau.